Olá, meus caros, bom dia, bem-vindos aqui de volta ao nosso canal. A gente hoje vai dar sequência aí ao processo da Revolução Russa. Vamos entender aqui como que se organizava a Rússia antes da Revolução e pretendo chegar com vocês até a Revolução de 1917, quando começa então o processo de derrubada do czarismo. Começa não, né? Mas quando vai se concretizar o ano em que se concretiza o fim do czarismo na Rússia e a implantação então do socialismo dentro da Rússia, a formação da União Soviética. Como que se organizava, como que era a Rússia antes da Revolução? A gente já começou a falar disso na última aula. A Rússia é herdeira do antigo Império Romano do Oriente. Então, o sistema de poder que se tinha dentro da Rússia ainda no final do século XIX era o sistema imperial. A Rússia era governada por um imperador, Nicolau II, que entre os russos era chamado de czar, que lembra essa ideia de César, do imperador. Esse czar, ele se organizava, ele organizava o seu poder muito próximo àquela ideia de absolutismo que a gente viu o ano passado, que eu trabalhei muito com vocês o ano passado. Ele tinha o seu poder amparado nessa ideia de concessão de cargos e bajulação por parte da nobreza russa. Então ele promovia, a gente fala que ele promovia uma política corrupta em função disso, mas para a época não era vista como corrupção, era vista como algo normal, essa ideia de troca de favores, de troca de cargos e de manutenção do status de um determinado grupo social associado aí ao governo, associado a favores que eram concedidos pelo imperador. Então ele tem uma estrutura de poder que é a monarquia, não uma monarquia, mas um império porque ele domina uma vasta região, então não é simplesmente um rei, ele é um imperador, e assim ele é visto, que era bajulado e tinha essa relação com a nobreza que estava ao seu lado. E não só com a nobreza, mas também com a igreja, mas não a igreja católica, mas a igreja ortodoxa, que apoiava ideologicamente o seu governo. Então a igreja ortodoxa ela tinha a função de garantir que a população ela apoiasse o imperador, apoiasse o czar, no sentido de que era necessário respeitar esse czar, porque de certa forma ele era divinamente escolhido, ele tinha uma relação com as divindades, então com a divindade, com Deus. Então ele era iluminado por Deus e portanto poderia governar. Então havia essa relação, havia essa compreensão e um apoio da Igreja Ortodoxa ao czar e ao mesmo tempo a Igreja Ortodoxa recebia apoio desse imperador para poder ter domínio sobre aquela região, ou seja, não haver outras denominações religiosas concorrendo com ela dentro da Rússia. Do ponto de vista da sociedade, a sociedade russa, antes do processo revolucionário, era dividida entre nobres e clero, aquela ideia de sociedade feudal ainda, e uma massa de camponeses, uma massa de servos, que ainda estavam, embora a servidão russa tenha sido extinta em 1861, ainda no início do século XX, a gente tem relações de servidão. Aquela relação do camponês ligado à terra e subordinado ao dono da terra, que marca as relações feudais, elas ainda são características fortes dessa sociedade russa do início do século XX. Então eu tenho uma massa de homens pobres, uma massa desses camponeses, servos, na sua maior parte ligados à terra, e esses camponeses compunham a ampla maioria da população russa nesse período. E eu tenho uma minoria de nobres e de religiosos que tem uma série de privilégios e benefícios porque estão associados a esse Estado imperial russo então existente. O que eu me disse para vocês, a servidão foi extinta na Rússia somente em 1861, quase que 100 anos depois do fim da extinção da servidão no Ocidente, que foi com o advento da Revolução Francesa na década de 1780, no final da década de 1780, 1789.
Enquanto no Ocidente, então, a servidão ela é extinta em 1789, na Inglaterra foi um pouco mais cedo. Na Rússia, a servidão, essa ideia de servo ligado ao campo, e subordinado a esse nobre, a esse dono da terra, ela foi extinta somente na segunda metade do século XIX, 1861. Isso extinta oficialmente, isso não quer dizer que na prática a relação de servidão no campo não continuassem a existir até o meados do século XX, até o início do século XX dentro da Rússia. Essas relações elas permaneceram na prática, embora já tivessem sido extintas na lei. Mas o que a gente vai tomar aqui para poder estudar é a questão da extinção da servidão na legislação russa. Essa extinção, o fim da servidão, ela veio acompanhada de indenização que foi dada aos nobres. Então aqui a gente pode ver mais uma vez essa associação entre a nobreza e esse Estado. Então a gente acaba com a servidão, esse nobre ele não vai ter mais o seu servo para trabalhar, mas ele recebe uma indenização por não ter mais esses servos, pelo fim da servidão. Os camponeses que se viram expropriados da terra, que foram expulsos daquela terra na qual eles estavam, acabaram sendo destinados às indústrias que estavam surgindo na Rússia naquele momento. O processo de industrialização russa ele começa na década de 1890, mas desde lá de trás, desde meados do século XX, a gente tem já a instalação de algumas pequenas indústrias, mas são indústrias que vão vir ali por ações de burgueses de fora da Rússia, franceses, ingleses, belgas, que tentam implantar suas indústrias dentro da Rússia e acabam absorvendo parte dessa mão de obra que sai do campo em função do fim da extinção da servidão que estava então surgindo naquele momento, que estava então sendo posta naquele momento pela legislação. Em 1915, ou seja, 2 anos antes da Revolução Russa, ali logo depois que inicia a Primeira Guerra Mundial, a Rússia ela era marcada por grandes contrastes sociais. Isso quer dizer o quê? Que os ricos eram muito ricos e eram a minoria dessa sociedade, e os pobres eram muito pobres. Então havia uma disparidade muito grande. Quem era rico era muito rico e quem era muito pobre. Não havia um meio termo, não tinha como você ser um pobre melhor. Tinha como ou você era pobre ou você era rico. Rico, muito rico, e pobre, muito pobre. Então essas desigualdades, essas diferenças sociais, elas eram muito gritantes dentro da Rússia naquele momento. Passamos agora a falar do processo de industrialização russa, que nos vai interessar, e é ele que vai dar origem ao processo de Revolução Russa. Esse processo de industrialização ele se inicia de forma efetiva no ano de 1894. Ele é compreendido como um processo que vem de cima para baixo, ou seja, as indústrias não surgem por ações de indivíduos. Não é, por exemplo, aqui um de vocês, por exemplo, que resolve abrir uma pequena fabriqueta, essa fabriqueta vai crescendo, vai virando uma indústria. Não é assim que surge a industrialização dentro da Rússia. Mas essas indústrias já vêm prontas. Já é um processo que ele foi apoiado pelo Estado, então o Estado russo, o Império Russo, ele apoia a implantação dessas indústrias, e são indústrias que vêm de fora, que surgem do nada, que não têm relações, nacionalistas, não têm relações ali com o povo, com a localidade. Então é um processo que essa burguesia e alguns dos próprios homens já ricos dentro da Rússia que resolvem então investir e abrem essas indústrias de cima para baixo e pouca relação com a sociedade, pouca relação com o povo. Não são indústrias que surgem, que emergem da sociedade. Um processo, e por isso é descrito como processo de cima para baixo. E esse processo de industrialização, ao invés de melhorar as condições de vida dos trabalhadores, ela piora a condição de vida desses trabalhadores. Os operários russos vão vivenciar longas jornadas de trabalho, jornadas de 12 a 16 horas de trabalho, vão vivenciar aquela realidade dos baixos salários, trabalho infantil, trabalho feminino, ampla exploração, trabalho em lugares insalubres, muito daquilo que a gente falou sobre a realidade do operário no pós-revolução industrial dentro da Inglaterra passa a ser uma realidade para esses trabalhadores aqui de dentro da Rússia do final do século XIX, início do século XX.
E o processo de industrialização russa, além de aumentar as desigualdades sociais, no sentido de intensificar a riqueza nas mãos de um pequeno grupo e a pobreza nas mãos da grande população, ou seja, aumentar essas disparidades, ele criou uma outra situação para a Rússia, porque a Rússia era, na sua essência, ainda um país agrário, um país ligado à produção agrícola. Ele aumenta os conflitos porque ele permite um aprofundamento dos contrastes entre uma Rússia que estava se industrializando, então uma Rússia urbana, e uma Rússia que ela era rural. E isso associado a uma ideia de que esse processo de industrialização ele acaba se desenvolvendo de maneira concentrada. Ele não ocorre em toda a Rússia, ele fica concentrado em 8 cidades, na região mais sudeste, nessa região aqui mais próxima à região da Europa Oriental. É nessa região aqui, a Churrada de Rosa, que a gente vai ter as indústrias russas emergindo, as indústrias russas surgindo. As indústrias russas elas vão se instalar em 8 cidades. Moscou, São Petersburgo, e é muito importante aqui, já vou falar de São Petersburgo. São Petersburgo, em 1916, troca de nome e passa a ser chamado de Petrogrado. Então, São Petersburgo e Petrogrado são o mesmo. A gente está falando da mesma cidade quando a gente utiliza esses termos. São Petersburgo antes de 1916 e Petrogrado depois de 1916. Então, as cidades que recebem esses números são Moscou, São Petersburgo, Baku, Urais, Krivoy, Rog, Donetsk e Transcaucásia. Todas essas cidades postas justamente nessa zona aqui que a gente está colocando aqui. Essa zona é a Churrada de Rosa, justamente nessa região aqui mais ao ocidente. O restante da Rússia continua sendo uma Rússia basicamente agrária, com aquelas relações que a gente estava falando de relações de servidão. A concentração dessas indústrias ela trouxe um outro problema para o processo de industrialização. Como as indústrias elas estavam muito próximas umas das outras, as cidades industriais russas eram muito próximas umas das outras e atraíam a atenção desses trabalhadores, isso significa que não só as indústrias estão concentradas, como os trabalhadores também estão concentrados em uma pequena região, o que facilitou o processo de mobilização desses trabalhadores durante o processo revolucionário. Então, facilitou os processos de greves, facilitou os processos de lutas por direitos, de contestação àquele regime econômico que estava sendo imposto naquele momento. Então, a concentração de indústrias ela tem como consequência também a concentração de pessoas e de trabalhadores, o que facilita as greves, facilita essas movimentações e, consequentemente, é um dos facilitadores para o processo da Revolução Russa em si. As condições de vida, como eu disse, dessa classe operária eram muito precárias, isso de todas as indústrias, longas jornadas de trabalho, salários miseráveis, sem direito à organização sindical. Não vou me ater mais a isso porque a gente já falou muito disso. Essa realidade de trabalhadores concentrados em uma pequena região, muitos trabalhadores vivendo condições de vidas paupérrimas, condições de vidas miseráveis, facilitou a propagação das ideias contrárias àquele regime econômico que estava então vigente na Rússia naquele momento. E aí, nesse sentido, que vai chegar com força as ideias marxistas. O Marx não pensou a realidade russa, ele pensou a realidade britânica, a realidade inglesa, pensou a realidade francesa, pensou a realidade dos principados, dos reinos alemães, ele pensa a realidade de outras regiões. E aí o que acontece? Pessoas intelectuais que viviam dentro da Rússia naquele momento, leem Marx, leem Engels, leem socialistas utópicos, leem essas ideias que estavam sendo desenvolvidas e pensadas ali para a sociedade inglesa, para a sociedade francesa, ou seja, para a Europa Ocidental, e tentam aplicar essas ideias para a realidade russa, tentam interpretar a realidade russa a partir da teoria desses caras que estavam pensando fora da Rússia. Por quê? Porque a Rússia estava passando por um processo de desenvolvimento industrial onde poderia se perceber questões muito parecidas com aquelas questões descritas por Marx e Engels para a sociedade inglesa do século XIX
é uma sociedade por eles observada, fruto da Revolução Industrial. Então esses indivíduos começam a ler essas teorias e tentam, de alguma forma, colocar essas teorias em circulação, plantar uma sementinha lá ia eu aqui com meus preconceitos, né? Mas plantar uma sementinha ali dessas ideias dentro desse operariado, para fazer com que esse operariado possa se movimentar. Então, quando eles jogam essas ideias acabam encontrando um campo fértil, acabam encontrando um lugar uma possibilidade de frutificar. Frutificar porque as pessoas viviam condições de vida muito favoráveis à germinação dessas ideias, estavam concentradas em uma única região, então um ia falando para o outro, e isso acabou gerando a profusão dessas ideias. É nesse sentido de pensar a realidade russa a partir dessa teoria que vem de fora, e pensando a realidade do operariado russo, que em 1898 é criado um partido, o primeiro partido operário russo, que é o POS-DR, o Partido Operário Social Democrata Russo, que tinha por objetivo representar os interesses dessa classe operária, mas, sobretudo, difundir os princípios socialistas, as ideias marxistas, nesse meio operariado. Então, era uma forma de você, de certa forma, instrumentalizar o operariado para lutar por direitos, para lutar por melhores condições de vida. Associado ao POS-DR, ao partido que foi criado, a gente também tem a criação e circulação de alguns jornais. Entre eles está a criação de um jornal chamado de Iskra. Iskra significa isca. A ideia de você jogar a isca para que o outro possa pescar, para que o outro possa ser pego nessa isca. Então a ideia de você jogar a ideia para que o outro venha para sua causa. Esse jornal ele visava difundir a realidade do operariado, conscientizar esse operariado e difundir também as ideias de sociedades que poderiam ser gestadas a partir da ação desse operariado de contestação. Esse jornal ele foi criado por um indivíduo chamado Vladimir Ilyich Ulyanov, popularmente conhecido como Lenin, e tinha a função de ler obras complexas desses sociólogos, principalmente do Marx, deglutir essas obras, deglutir no sentido de interpretar essas obras e mandar as ideias, colocar as ideias em circulação de forma mais simplificada, de forma mais simples, para que a população pudesse ter acesso a essas ideias. E aí a gente tem que entender que esse operariado russo era, na sua essência, iletrado. Mas existiam alguns operários que eram letrados e acabavam lendo esses jornais e falando, comentando essas ideias com outros operários. Todo esse movimento de afirmação, de crescimento das ideias socialistas dentro da Rússia, acabou gerando o Partido Operário Social Democrata Russo, e desse partido surgiram as duas grandes forças políticas que marcaram o processo revolucionário russo, os chamados bolcheviques e os chamados mencheviques. Eu quero que vocês prestem muita atenção nisso aqui, porque isso aqui é questão de prova direta, diferenciar bolchevique de menchevique. Qual que é a origem dos bolcheviques e dos mencheviques? Todos dois se originam naquele partido criado em 1898, o Partido Operário Social Democrata Russo, o POS-DR. O POS-DR era um partido que reunia operários, que reunia esses intelectuais que visavam pensar a realidade do operariado e da industrialização russa. Em 1903, esse partido ele faz uma convenção, ele faz uma reunião, uma reunião para poder pensar quem seriam os membros desse partido, como que seria feito um processo revolucionário se ele fosse implantado dentro da Rússia. E a reunião desse partido, ela gera um racha, gera uma quebra. E é justamente esse racha, é justamente essa quebra que dá origem aos dois partidos políticos que foram as forças políticas do movimento revolucionário russo, os bolcheviques e os mencheviques. Durante essa reunião, esse congresso do POS-DR em 1903,
três indivíduos entram em conflito. De um lado estavam Yuri Martov e Georgy Plekhanov. Martov e Plekhanov de um lado, e do outro lado estava a figura do Lenin. Todos os dois grupos, os dois eram líderes de grupos que começaram a questionar como que as pessoas fariam parte do partido. A primeira pergunta era, quem pode ser membro do partido? O Martov e o Plekhanov, nos seus discursos, defenderam que poderiam ser considerados membros do partido todos aqueles indivíduos que aceitassem o programa do partido e ajudassem financeiramente, ou seja, pagassem para a manutenção desse partido e trabalhassem segundo as orientações do partido. O Lenin já dizia, olha, beleza, a gente pode considerar que como membros do partido, todos aqueles que aceitam o programa, que ajudam financeiramente, mas as pessoas não podem só trabalhar segundo as orientações, mas elas têm que participar efetivamente de uma das nossas organizações. Então, a discussão ela começa aí. O Martov e o Plekhanov dizendo que as pessoas não precisavam participar ativamente do partido, era só trabalhar e viver segundo as suas orientações. E o Lenin dizia que não, essas pessoas não adiantava só elas irem trabalhar com as ideias do partido, mas elas precisavam atuar diretamente nas suas organizações. Então a divergência começa aqui, e os dois começam a brigar, principalmente o Martov e o Lenin. Plekhanov também liderança, mas o Martov e o Lenin polarizam essa oposição. A minoria dos membros do partido apoiam o Martov. E a maioria acaba chegando com Lenin. E daí que vão surgir o nome dos dois grupos. De um lado estava a minoria, que em russo significava menshevik, a minoria dos membros do partido. E do outro lado estava a maioria, com Lenin, que em russo era chamado de bolchevique. E surgem, então, as duas forças políticas, os mencheviques e os bolcheviques. Todos os dois pensam em formas de se implantar uma sociedade socialista, almejando o comunismo dentro da Rússia. Mas eles divergem quanto à participação dos indivíduos no partido, mas principalmente as divergências elas vão se aprofundando. Eles vão divergir quanto à forma que essa revolução ela vai ser dada. O Martov e os mencheviques defendiam que para que se chegasse à implantação de um socialismo dentro da Rússia, era necessário uma união entre burguesia e operariado para derrubar o czarismo. E só num segundo momento, esse operariado se revolucionaria contra a burguesia e então chegaria ao poder. Então o Martov ele defendia uma união estratégica entre operário e burguesia, e o Martov e os mencheviques, para se chegar ao poder. O Lenin e os bolcheviques eram contrários a essa união. Para eles, qualquer união com a burguesia deveria ser rechaçada, porque a burguesia ela representava opressão sobre esse operariado. Então, para o Lenin e para os bolcheviques, a revolução ela deveria acabar ao mesmo tempo com o czarismo, com o império, e ao mesmo tempo derrubar a ordem capitalista e burguesa. Não poderia haver união entre operariado e burguesia. A principal diferença entre mencheviques e bolcheviques está posta aqui. A pauta do partido menchevique, que surge desse racha interno do pós-DR, a partir desse congresso, o pós-DR deixa de existir e passam a existir esses dois partidos. Os mencheviques, que saem com o discurso da necessidade de união entre burguesia e operariado para poder acabar com o czarismo, e depois um processo revolucionário para derrubar a ordem burguesa e capitalista, mas depois que houve essa união prioritária, e os bolcheviques do outro lado, que eram contrários a qualquer tipo de união com a burguesia. Para os bolcheviques, a revolução ela tinha que ser total, a derrubada do czarismo, acompanhada da derrubada da ordem burguesa e da derrubada da ordem capitalista. Então, a partir de 1903, a partir desse ano, a gente tem esses dois grupos políticos que vão começar a polarizar a discussão dentro da Rússia.
Então, são todos dois grupos, eles se colocam contra o czarismo, eles se colocam contra o Império Russo, mas e a favor da implantação de uma sociedade socialista, mas eles divergem quanto à forma, como o modo a se chegar lá, com ou sem a união com a burguesia. Essa é a principal diferença. E aqui a gente vai começar a falar desses processos revolucionários que eu estava falando para vocês da última aula. A gente não pode falar, de uma única revolução, mas a gente vai falar de revoluções. A primeira revolução que ocorre, ela tem início em 1904 e termina em 1905. E é chamada de ensaio geral, porque foi o primeiro movimento revolucionário que a gente consegue perceber na Rússia desse período. Em 1904, a Rússia estava envolvida, e aí a gente tem que inserir o Império Russo dentro do contexto mundial. Início do século XX, conforme a gente viu lá antes da gente estudar a Primeira Guerra, o mundo vivia o processo do imperialismo. E da mesma forma que Inglaterra, França, Bélgica, a Alemanha, a Itália disputavam áreas de dominação no mundo, nessa parte oriental a gente tinha a Rússia e o Japão disputando o território, principalmente um território existente ali na região da China. Então a Rússia e o Japão se envolveram de fato em uma guerra, em um conflito bélico, disputando o controle de áreas de domínio nessa região oriental do mundo. E a Rússia, embora muito maior, em questão de numérica, com muito mais força numérica, com muito mais soldado que o Japão, ela acabou perdendo batalhas importantes nessa guerra. O fato da Rússia perder batalhas acabou inferiorizando moralmente a Rússia, porque era em tamanho superior, em riqueza superior, em número superior, mas acaba perdendo para o exército japonês. E não só a questão moral. Nessa guerra morreram, desapareceram, sumiram cerca de 5 milhões e meio de indivíduos, de russos. E isso acabou gerando uma onda de protestos dentro da Rússia, porque a guerra ela resultou em mortes, mas ela resultou também em inflação alta, em falta de alimentos, e os russos foram para as ruas, foram manifestar. Os russos não aceitaram de cabeça baixa o arroz R$40 o saco. Os russos foram para a rua, se colocaram contrários àquela posição da Rússia envolvida no conflito, das mazelas da população, dos problemas vividos por esse operariado. Então repare que foi um conjunto de características que foram emergindo nessa sociedade, de características que marcaram a vida desse operariado, que vinham de longa data, que vinham amadurecendo 50 anos, e de ideias que estavam em circulação que levam esse operariado para a rua. E aí a revolução começa com o operariado indo para as ruas. O ensaio começa a partir de uma ação, a greve começa a partir de uma ação de operários de uma usina de São Petersburgo, a usina chamada de Putilov. Os operários, frente a toda a situação que estavam vivendo, de carestia de alimento, de alta de inflação, de preços de produtos, viam que o seu salário não dava mais para comprar a sua comida. Levam um manifesto, levam uma carta aos patrões na usina de Putilov, em Pernambuco. O dono dessa usina, então, resolve demitir todos os seus operários. Essa situação ela gera revolta e comoção por parte do restante do operariado. E esse operariado, apoiando esses operários dessa usina específica de Petersburgo, entram em greve e começam a fazer passeatas. Essas passeatas, então, rumam para a sede do governo, para o Palácio de Inverno, em São Petersburgo, exigindo reformas políticas e sociais, exigindo que a Rússia saísse dessa guerra, parasse de se envolver dentro nesse conflito,
e fizesse reformas no sentido de fazer uma reforma agrária para a distribuição de terras, no sentido de transformar a política, diminuir o poder do imperador, aumentar o poder do parlamento. Então, o imperador viu nessas revoltas uma contestação ao seu poder, uma contestação ao regime que estava posto naquele momento. E aí, nesse sentido, ele reagiu a esses manifestantes, a essa guerra, com muita truculência. A reação do governo ela envolveu violência contra esses operários. Os militares que estavam na frente foram ordenados a abrir fogo. E muitos dos manifestantes morreram em um fatídico domingo de 1905, que ficou conhecido como Domingo Sangrento, um evento da Revolução Russa onde muitos operários morreram. Essa ação truculenta do czar para com a população fez com que o prestígio dele, a popularidade dele, caísse por terra. Então agora não era só o governo que estava sendo contestado, mas a própria figura do czar, a própria figura do imperador também passou a ser questionada. Passou a ser questionada porque era um imperador que não se importava com a população, não se importava com o povo, mas se importava simplesmente com a manutenção do seu status, com a manutenção da sua família, com a manutenção dos seus queridos nesse poder. Ao invés do Domingo Sangrento silenciar o movimento, ele aprofunda o movimento. As guerras, as greves, elas começam a pipocar em toda aquela região industrial russa. E greves que surgem por melhores condições de trabalho e por melhores condições de vida, por paz, pão e por acesso à terra. Essa passa a ser uma bandeira. Era preciso não se envolver mais nesse conflito, era preciso resolver os problemas internos, garantir a alimentação, baixar a inflação e distribuição de terras para esses trabalhadores, a partir daquilo que era feito, chamado de reforma agrária. Então essa era a bandeira levantada por esses operários. E aí são operários de várias indústrias, de várias fábricas. Nesse contexto, surgem os representantes dos operários, que passam a ser chamados de soviets, aqueles que vão representar os interesses desses operários e dos camponeses nos debates públicos, nos debates que vão ser colocados com o próprio Estado. E esses debates acabam resultando em acordos que fizeram com que Nicolau II aceitasse a sua submissão à Duma. Dentro da Rússia existiam duas instituições políticas que poderiam limitar o poder do imperador. Uma era a Duma, que era uma espécie de assembleias municipais, como se fossem câmaras de vereadores. E, além da Duma, existiam os Zemtivos, que eram assembleias provinciais, distritais, como se fossem as câmaras dos estados. Então esses deputados estaduais e esse poder, essas assembleias, essas câmaras municipais, elas tinham o direito de limitar o poder do imperador. Só que não o faziam porque a gente vivia um regime político específico, um império específico dentro da Rússia. Frente a essas contestações e a movimentação social, o czar aceitou ser submetido a normas, a uma legislação que foi imposta por essas instituições políticas, pela Duma e pelas assembleias provinciais. Então a Rússia deixa de ser uma monarquia clássica, absolutista, e passa a se tornar uma monarquia constitucional, ou seja, passa a ter uma lei, uma legislação que limitaria o poder desse imperador. E para poder acalmar os ânimos e resolver os problemas então emergentes, o Nicolau II prometeu realizar a reforma agrária e respeitar as liberdades civis e individuais existentes dentro da Rússia requeridas pela sociedade russa naquele momento. Ele promete, ele faz isso durante algum tempo, mas quando ele começa a perceber que o seu poder estava sendo muito limitado, e aí eu estou falando de 10 anos depois, ele vai voltar a tomar o poder de forma autoritária.
Então essa primeira revolução ela limita o poder, consegue ter alguns ganhos, consegue a promessa da reforma agrária e do respeito às liberdades civis, a promessa, mas não a efetividade dessa questão. Mas anos mais tarde, a gente vai perceber que a situação do operário ela continua a mesma e vamos, na próxima aula, perceber que outra revolução, então, eclode, que é a chamada Revolução de Fevereiro de 1917. Meus queridos, obrigado pela atenção de hoje. Hoje não tem avaliação, conforme não teve na última aula também. Agradeço vocês a atenção. Qualquer dúvida, eu estou lá no Meet para a gente conversar, tá bom? Obrigado e até a próxima.